Irmãos, esse fato é um fato inexorável para todos, ninguém vai fugir dele. Os únicos que fugirão da morte serão aqueles que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Tirando isso, ninguém vai ficar para semente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, você já pensou na sua morte? Tem gente que não gosta de pensar na morte, mas o conselho do pastor e da palavra de Deus é que você deveria. Porque é o único fato incontestável, inexorável, que vai acontecer com você, que você tem absoluta certeza, é o fato da morte. Tirando ele, nós não temos certeza de nada, pelo menos debaixo da terra, a não ser aquilo que Cristo prometeu e vai cumprir. Tirando isso, nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Quero falar de um homem que aos 39 anos teve um diagnóstico de morte, mas que Deus teve misericórdia dele, e ele viveu mais 15 anos. Vamos ler? Isaías capítulo 38, eu quero ler todo o capítulo até o verso 22. Siga comigo a leitura e permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade, defenderei essa cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra, lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás. A vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. E eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa
do Senhor? Irmãos, o contexto onde se deu essa doença misteriosa é o contexto de um cerco que o rei da Síria fez à cidade de Jerusalém. E esse cerco foi um cerco dramático, mais um cerco pelo qual o Senhor deu ao povo de Jerusalém e ao rei Ezequias o livramento. Está aí no capítulo 36. Ele narra todos os fatos desse cerco dramático e como o Senhor livrou o profeta Ezequias desse cerco, dizendo que ele mesmo defenderia a sua cidade. Esse é o contexto. Quando passa tudo isso, a Bíblia diz então que verso 1 do capítulo 38, naqueles dias, que dias? Dias desse fato, dessa narrativa, desse embate que ele teve com o rei da Síria. O texto diz que Ezequias então adoeceu de uma enfermidade mortal. E o que me chama a atenção é que esse jovem rei tinha apenas 39 anos. Pastor, por quê? Porque a história do rei Ezequias, quase um copia e cola, pelo menos essa parte, está em 2 Reis capítulo 18. E lá diz que ele começou a reinar com 25 anos de idade. E se você for um pouco atrás aqui no versículo 36 de Isaías, no ano 14º do rei Ezequias. Ora, se ele começou a reinar com 25 e no 14º ano o rei da Síria foi contra a cidade para tomá-la, 25 com 14, 39. Era um moço, era um jovem. E de repente, irmãos, esse jovem teve um diagnóstico sombrio, muito sombrio naquela época, porque naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje. Ezequias teve a morte batendo a sua porta. Interessante que ele teve uma enfermidade mortal, diz o verso 1. A morte chegou, bateu a sua porta, e ele com 39 anos se lamentou profundamente. O cântico dele mostra isso. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, é sobre esse fato inexorável da nossa vida. Quando a morte bate à porta, nós olhamos para a vida de Ezequias e notamos que algumas mudanças foram observadas na vida dele. E é isso que eu quero destacar rapidamente para vocês. Quando a morte bate à porta, Ezequias foi alvo de algumas mudanças na vida dele. E a gente que tem um ministério pastoral, assim, que lida com pessoas e que já acompanhou pessoas doentes, pessoas em estágio, por exemplo, terminal, que hoje estão aí, e pessoas que a gente nunca imaginaria que pudesse sofrer algo, hoje já foram. A morte tem dessas coisas, elas nos surpreendem em todos os momentos. Aqueles que a gente esperaria que Deus levasse, às vezes não foram. E aqueles que a gente nunca esperaria, vai de repente na mais tenra idade. Ezequias era um deles. Aos 39 anos ele teve um diagnóstico mortal, dizendo o seguinte: olha, você está enfermo de uma enfermidade, e essa enfermidade vai ser para a morte. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, Deus prolongou, né? Versículo de número 5. Deus prolongou da parte de Deus ainda mais 15 anos. Se realmente ele viveu 15 anos apenas, mesmo assim ele morreu jovem, né? Mas o que eu quero extrair para mim e para você nessa reflexão, nessa manhã, são essas mudanças que muitas vezes são observadas quando a morte bate à porta. E eu quero elencá-las aqui para vocês, para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, quando a morte bate à porta, nós reconhecemos mais de perto a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Veja que quando ele teve esse diagnóstico de morte, a primeira coisa que ele fez foi orar. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te que de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Veja que em primeiro lugar, irmãos, quando esse homem teve esse diagnóstico de morte, o texto diz que ele orou. Por quê, pastor?
Porque ele reconheceu, em primeiro lugar, a sua fragilidade. A morte tem esse poder. A morte tem o poder de nos fazer enxergar melhor a nós mesmos. A morte tem o poder de nos fazer enxergar as nossas limitações, as nossas fraquezas e a nossa fragilidade. Nós pensamos que vamos viver para sempre. Nós pensamos que seremos saudáveis para sempre. Nós pensamos que teremos a beleza para sempre. Nós pensamos que temos o vigor para sempre. Mas quando a morte bate à porta, irmãos, essa verdade inexorável da Bíblia, e que escrita de forma tão poética em Eclesiastes 12, ela se faz mais presente em nós. Foi assim com o rei. Deus deu um grande livramento a esse rei. Depois você leia os capítulos anteriores, você vai ver o livramento que Deus deu a esse rei. E certamente por causa disso, Ezequias talvez pudesse seu coração ser elevado. Mas quando a morte bate à porta, irmãos, ele reconheceu a sua fragilidade e dependência de Deus. No versículo 16 do cântico de Ezequias, olha o que ele diz: Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. O que Ezequias, de forma poética, diz nesse cântico é o seguinte: Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Eu dependo inteiramente do Senhor, está aí no verso 16. Veja, querido, que quando a morte bate à porta, a primeira coisa que acontece, a gente reconhece de forma mais pungente a nossa fragilidade e a nossa dependência de Deus. Estou me lembrando agora, sabe de quem? De Davi. Davi foi um homem que no início da sua caminhada, depois que ele foi ungido rei de Israel, a vida dele virou um tormento. Quando ele habitava na corte do rei Saul, Saul foi tomado de uma inveja mortal a Davi. Porque Davi era um jovem muito temente a Deus, piedoso, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um forte guerreiro, um poeta inspirado, um músico maravilhoso. E o texto diz que Saul matava milhares, mas Davi matava os 10 milhares. E Saul foi tomado, irmãos, de uma inveja grotesca de Davi. E por várias vezes, Saul tentou matar Davi. Era um homem e o seu império contra um menino. Era um homem e seus séquitos de soldados contra um jovem. E a Bíblia diz que Davi, irmãos, por várias vezes foi livrado das mãos de Saul, até a lança, sentado numa mesa. Saul teve a coragem de sacar de uma lança e atirar em Davi. Ele convidado para comer com ele numa mesa. Interessante que lá no livro de Samuel, o texto diz que Davi tinha um amigo muito querido na casa de Saul, era Jonatas, filho de Saul. E certa feita, em Reis 18, em 2 Samuel, capítulo 18, ele diz assim: na verdade, Jonathan, eu estou a um passo da morte. Naquele tempo, Davi vivia assaltado pela morte. A morte poderia tomá-lo em qualquer momento com uma cilada de Saul. Mas talvez seja por isso que naquele tempo Davi era tão humilde, tão dependente de Deus. Alguém que de repente depositava toda a sua confiança em Deus e reconhecia a sua fragilidade, coisa que não aconteceu, viu? Depois que ele foi elevado ao rei e conquistou tudo. Pelo contrário, ele ficou orgulhoso. Ele ficou um pouco soberbo. Ele quis levantar um censo em Israel para ver o poder que ele tinha. Mas engraçado, né, irmãos? Como é que Deus faz as coisas? Davi, à porta da morte, era um homem humilde. Mas quando Deus o livrava, ele se ensoberbecia. Essa é a primeira mudança que a gente vê, né? Quando a morte bate à porta. A segunda delas está aí no verso de número 1. Olha o que diz o texto. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós.
Eu não sei se você sabe, mas naquele tempo, o comum era que o rei visitasse o profeta. Naquele tempo era muito comum que o profeta ficava lá no seu local, e os reis, quando queriam consultar o profeta, iriam na casa do profeta. A gente vê isso muito acontecer com Eliseu, que foi quase um contemporâneo de Isaías, só que Eliseu no reino do norte, Isaías no reino do sul. A gente vê isso em várias outras ocasiões. Quando o rei tem alguma demanda, ele consulta o profeta. Por quê? Porque dificilmente o profeta se deslocava para ir na casa do rei. Aqui foi diferente. Olha que coisa interessante esse detalhe histórico. O texto diz: veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Não foi o rei que se deslocou para ir a Isaías, foi Isaías que se deslocou para ver o rei. E se você vê essa mesma frase na Nova Versão Transformadora, diz assim: naqueles dias o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio Isaías visitar o rei. Aqui veio ter com ele significa, ele recebeu uma visita, e uma visita muito confortadora e consoladora. Aqui está, querido, algumas coisas que acontecem quando a morte bate a porta. Quando ela chega e bate a porta, em segundo lugar, nós solidarizamos com quem sofre. Quando a morte bate a porta, a gente tem essa capacidade de ser mais solidário, essa capacidade de se aproximar de alguém que, se não fora de outra forma, nós não aproximaríamos. Essa capacidade de repente exercer esse dom da misericórdia e da compaixão, porque afinal de contas, ele está à porta da morte. A minha pergunta é: será que não faríamos de outra forma se não fosse isso? Interessante, irmãos, que Jesus mesmo falou sobre isso. Lá no sermão profético de Jesus, em Mateus 24, o sermão escatológico, né? Quando ele fala dos últimos tempos, ele termina em Mateus 25, falando do grande julgamento. Quando ele fala: vinde benditos de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, estava nu e me vestiste. Agora veja o que ele fala: estava enfermo e foste visitar-me. Qual foi a última vez que você fez uma visita a um irmão da igreja? Qual foi a última vez que você exerceu esse dom maravilhoso de ir ver uma pessoa que você sabe que sofre? Veja, querido, que esse texto me encanta, porque até na morte Deus tem propósito. E os propósitos de Deus são tão misteriosos que certamente a gente na hora não os percebe. Mas se estão registrados na Bíblia, claro que é para a nossa edificação. Portanto, em segundo lugar, a segunda mudança que eu vejo nesse texto é que quando a morte bate à porta, nós solidarizamos com quem sofre. Parece que a coisa muda no nosso coração e a gente fica mais disposto a ter por essa pessoa compaixão. E isso aproxima, solidariza as pessoas. Alguém já disse que quando existe um problema, uma tragédia, Deus faz com que isso unem aqueles que estão em litígio. E é verdade, né? Quando acontece uma coisa ruim, parece que a gente esquece as coisas para a gente se solidarizar e compadecer da pessoa, não é? Quando a morte bate à porta. Essa é a segunda mudança que eu vejo agora na conduta do profeta, mas também que é profundamente reconfortante para o rei Ezequias, porque ele não recebeu uma visita qualquer. Ele recebeu a visita de Isaías. Isaías, os irmãos sabem, é o profeta mais citado no Novo Testamento. Eu não sei se você sabe, mas quase todas as bem-aventuranças que Jesus diz lá em Mateus 5 foram extraídas do livro de Isaías. É sem sombra de dúvida, irmãos, o grande profeta evangélico da Bíblia, aquele que descreveu Jesus em minúcias que nem os próprios apóstolos descreveram quando escreveram os seus evangelhos. Era um homem, irmãos,
dotado de um intelecto poderoso, de uma pena inspirada. Eu não sei se você sabe, mas quase todo o livro de Isaías é poesia. É escrito em poesia porque ele era um erudito da língua. As pessoas que veem o livro de Isaías no original do hebraico ficam encantados porque o seu hebraico ele é tão puro, ele é tão sofisticado, que às vezes as traduções de Isaías ficam até difíceis, porque ele escreve de uma forma tão bela. Você vê o grau de intelectualidade, de piedade, de conhecimento que esse homem tinha. Um ministério longevo, irmãos. Isaías profetizou por quase 40 anos. E de repente esse homem, dotado de tanta bagagem, o texto diz que ele bate na porta e foi ver o rei. Eu fico imaginando como Ezequias se sentiu grato a receber a visita de Isaías. Eu fico imaginando quão grato nós seríamos se recebêssemos visitas ilustres. Quão grato nós seríamos se houvesse esse espírito solidário na nossa sociedade tão individualista, onde às vezes nós olhamos tanto para dentro de nós mesmos e às vezes nós esquecemos dos outros. Quando a morte bate à porta, em segundo lugar, nós solidarizamos com quem sofre, mas ainda tem mais nesse verso. O texto diz assim, verso 1: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Irmãos, que palavra dura de se ouvir, que profecia difícil de engolir, porque certamente se o profeta chega perto do rei e diz: põe em ordem na tua casa, é porque deveria ter algo que estava em desordem ou não. Ninguém diria para a gente botar em ordem aquilo que está tudo em ordem. Seria um contraponto, seria uma contradição. Mas o profeta, irmãos, quando ele chega na casa de Ezequias, ele tem uma mensagem da parte de Deus: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A ênfase aqui não é que ele não vai viver e vai morrer. Por quê? Porque segundos depois, Deus mudaria a sorte de Ezequias. A ênfase aqui é na expressão anterior: põe em ordem a tua casa. Pastor, qual a terceira mudança que nós muitas vezes escolhemos e angariamos para o nosso benefício com a morte? Quando a morte bate à porta, nós reconciliamos uns com os outros. Talvez a casa de Ezequias tivesse problemas. Casa aqui é vida. Inclusive a Nova Versão Internacional usa esse termo. Vida significa tudo aquilo que diz respeito ao que o rei vivia, sua família, seu trabalho. E o profeta diz: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Engraçado, por que não põe em ordem antes? Por que não tem a determinação de colocar em ordem quando as coisas estão bem e eu tenho capacidade de fazê-lo, sem uma fonte tão dificultosa como é a morte? Por isso, querido, quando a morte bate à porta, a terceira mudança que eu vejo nesse texto é que nós reconciliamos uns com os outros. A morte batendo à porta traz ao nosso coração essa capacidade da gente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu agora vou avançar daquelas que estão diante de mim. A morte batendo à porta tem essa capacidade de você minimizar as coisas que você achavam que eram tão importantes, e às vezes até passar por cima de muita coisa, e até se reconciliar com as pessoas. É por isso que eu digo, irmãos, a morte é um inimigo poderosíssimo, ele não pode ser derrotado. Claro, só por Deus.
Mas por ser um inimigo poderoso, ele tem esse efeito, né, dramático em nós. Quando a morte bate a porta, nós nos reconciliamos uns com os outros, porque tudo se apequena. Diante do fato da morte, tudo isso fica de somenos importância. E a gente vê que há algo muito mais importante do que isso. E o profeta recebeu essa mensagem da parte de Deus e transmitiu com coragem para esse homem: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Alguma coisa precisava ser colocado em ordem. Coloque em ordem. Interessante, irmãos, que os irmãos sabem, né? Já contei essa história aqui. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 18 anos. E dos 18 anos até o dia do meu casamento com a Teresa, quando eu tinha 28 anos, 10 anos, eu nunca mais vi meu pai. Mas eu reencontrei o meu pai porque eu fui passar minha lua de mel onde meu pai morava. E lá eu consegui o contato dele e visitei meu pai. Isso foi quando eu tinha 28 anos, em 1992. Vai lá tempo, hein? E aí eu reencontrei com meu pai. Teresa foi comigo, né, meu bem? Fomos lá na casa, ele já tinha uma outra família. Acabando a lua de mel, eu retornei, e daquele período até no início agora, desse ano de 2000 e alguma coisa, no início agora do século 21, nós nunca mais vimos o nosso pai, e jamais eu tive notícias dele. E a vida que segue. Mais de 20 anos, nós não ouvimos nada a respeito dele. Nós ligávamos para o irmão dele, que é o meu tio. Você tem notícia do papai? Não, não sei onde está, não sei onde mora, ninguém mais vê. E a vida que segue. Aí um belo dia, irmãos, nós estávamos em Belo Horizonte. Peguei a Teresa e falei: meu bem, tem algo do meu coração dizendo que eu preciso lá procurar o meu pai. Não pode, é impossível, a gente precisa resolver essa questão. Porque existia um litígio muito grande entre ele, minha mãe, meu irmão mais novo, um angu de caroço. E eu então peguei o avião, fui para lá, e você conhece a história. Já até escrevi sobre ela. E pela graça de Deus, irmãos, eu, Teresa e a Alissa ainda era uma adolescente. Você vê o tempo que tem isso. A Alissa era uma adolescente, mas que não conhecia o avô, nem sabia que existia. E pela graça de Deus eu reencontrei o papai. Ele levou tanto susto que quando ele me viu, ele me confundiu com o sobrinho dele. Ele olhou para mim e disse assim: Birinha, porque Bira é o irmão dele e o Birinha era o filho. Ele me confundiu com o sobrinho, mas também mais de 25 anos sem ver. Eu falei: não, papai, é o Luciano, seu filho mais velho. Ele estava com um copo de cerveja na mão. Na hora que eu disse isso, ele largou o copo. Tanto susto que ele tomou. Eu o abracei, eu o beijei, falei: não, pai, nós viemos aqui para procurar você. Nós queremos saber de você, quero te apresentar a sua neta. Aí chega a Alissa, né? E ele então abraça, fica muito comovido. É lógico que ele conhecia a Teresa, porque há 20 e tantos anos atrás nós tínhamos passado a lua de mel lá. Enfim, Deus me deu o privilégio de, através desse reencontro com meu pai, reconciliar toda a família com ele. Levei a minha mãe, meus irmãos todos para São Francisco do Sul e passamos com ele o Natal e o Ano Novo. Sentamos numa mesma mesa, fizemos uma mesma oração, comemos da mesma comida que ele preparou com muita alegria numa casinha de madeira humilde que ele vivia, porque a outra mulher já tinha morrido. Ele agora vivia só. Tivemos um tempo novamente em família, coisa que há mais de 35 anos nós não tínhamos e não víamos. E de repente ali naquela casinha humilde, naquela mesa, a alegria, a vida, o perdão aconteceu. Retornamos para Belo Horizonte. E a vida que segue. Eu falei: papai, não perca o contato. Pega o meu WhatsApp, agora está mais fácil ainda. Tem um WhatsApp, tem tudo. Mas ele não tinha nada disso. Ele tinha um celular daquele que abria, entendeu? Aquele que às vezes eu fico doido para ter, porque aí você não desconecta com tudo, né?
Falei, papai, pega o meu WhatsApp, pega o meu coisa, pega o trem lá meu e manda para mim as mensagens, fala comigo, não se perca. Voltamos, vida que segue. Um dia nós recebemos um telefonema da enteada do meu pai, filha da mulher que ele viveu depois, muitos anos com ela, depois que ele abandonou minha mãe. A Kathleen ligou para mim e falou assim, Luciano, você precisa vir aqui que seu pai está doente. Vocês precisam ver o seu pai. Peguei o telefone, liguei para o meu irmão lá em Belo Horizonte, o do meio, o Rodrigo. Falei com ele, Rodrigo, papai parece que está doente, vamos voltar em São Francisco? Vamos voltar. Ele pegou o avião, veio para cá, nós pegamos juntos, fomos para Joinville, sei lá, Navegantes, né? Porque onde que tem voo. E aí fomos visitar o papai. Como chegamos lá, irmãos, ele estava magro, abatido, o cabelinho dele muito ralo, assim, igual o meu, deitado no sofá. E aí eu conversei com a Kathleen, que deu guarita a ele, a enteada dele, viu que ele estava no estado ruim, levou ele para a casa dela, que ele morava só. E eu fui muito grato a ela, a beijei, a abracei muito. E eu conversei muito com o papai, e ele estava com câncer no fígado, no estado terminal. A vida toda de bebida e cigarro havia lhe cobrado um preço. Interessante que eu entrei na sala, ele estava deitado no sofá. Pedi para todos se retirarem. A Kathleen se retirou. Falei com o meu irmão Rodrigo, você quer permanecer aqui? Pode ficar, mas eu queria que todos se retirassem. Eu me lembrei daquele texto de Jesus, quando ele entra na casa da menina que estava morta, que tinha aquele monte de gente, ele manda todo mundo sair. E fica com ele só Pedro, Tiago e João. Fechei a porta, falei, Kathleen, me perdoe, mas eu preciso dizer alguma coisa, algo para o meu pai. Peguei uma cadeira, puxei do lado dele e descrevi o plano redentor e salvador de Jesus na vida dele. Falei com ele que ele tinha perdão para os erros dele. E foram muitos. Falei com ele que existia alguém que poderia perdoar os seus pecados e reconciliá-lo com Deus para que ele tivesse vida e vida em abundância, se não for aqui no céu. Falei com ele que ele talvez poderia ter sofrido muito em vida, mas se ele tivesse uma boa morte, ele viveria com o Senhor na mais plena e absoluta alegria e paz. Eu ofereci a ele o perdão que Jesus dá a todo aquele que reconhece o seu pecado na cruz do Calvário. E preguei aquele homem como eu pregaria para qualquer outro homem. Quando eu terminei de pregar, eu disse, Pai, se você reconhece que Jesus fez isso por você, e se Ele perdoa você e reconcilia você com Deus, você agora é perdoado, pode ter sua enfermidade curada, mas acima de tudo, pode ter sua vida restaurada. Ele virou para mim e falou assim, meu filho, eu reconheço, eu aceito. Ele então confessou Jesus ali na minha frente e foi tomado de muitas lágrimas. E aí, meio recomposto, eu chamei o pessoal de volta da sala. Falei, papai, infelizmente eu não posso ficar porque eu trabalho, eu era pastor da Betel. O Rodrigo, meu irmão, supervisor de vendas da Bom Pastor, lá em Ubá. Nós não podemos mais ficar, nós já estivemos aqui 4 dias com você e o nosso voo está marcado para amanhã. Irmãos, uma coisa maravilhosa aconteceu. Aquele homem estava deitado há muito tempo, não tinha força para se levantar, ele deu um pulo do sofá. Se levantou parecendo que ele era um menino. Falou, não, eu vou com vocês até lá na porta, é o mínimo que eu posso fazer. Se levantou, falei, meu Deus, só falta ele estar curado agora, aí eu caio duro aqui, né? Ele nos levou à porta, irmãos, da casa da Kathleen. Tem coisa, gente, que a gente não esquece, né? Como eu me lembro, irmãos, dessa cena. A casa dela tinha um jardim bonito de grama, as casas não tinham muros. E da porta da casa eu via todas as casas na rua, assim, um lugar muito bonito. Quando nós chegamos na porta, ele falou, vem cá, meu filho, deixa eu te dar um abraço. Eu dei um abraço no meu pai, um beijo. O Rodrigo deu um abraço, deu um beijo. Nós deixamos ali aos cuidados da Kathleen. Recebe todo o meu carinho e abraço da Kathleen. A Kathleen.
Viemos para Belo Horizonte. 15 dias depois, eu estava pregando num congresso de família no Rio de Janeiro, sábado e domingo, falando para casais e para família, numa igreja batista do Rio de Janeiro. Eu estava na casa de um líder dessa igreja, meu celular tocou. Alô? Pastor, é a Kathleen. Seu pai acabou de falecer. Falei, Kathleen, eu temo não poder. Eu perguntei que hora que era o enterro. Ela falou, não, vamos, Luciano, já vai enterrar agora, porque o estado estava muito ruim, a gente já vai enterrar. Falei, Kathleen, você compreende que não tem um jeito de eu ir? Liguei para o meu irmão em Ubá, liguei para minha mãe, avisei todo mundo. O Rodrigo tentou desesperadamente conseguir uma passagem, não conseguiu. Eu tentei uma passagem no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para lá, não consegui. A Kathleen me ligou, acalmou meu coração e ela falou um negócio comigo, irmãos, que eu falei isso tudo por causa desse ponto. Ela virou para mim e falou assim, para acalmar minha alma: Luciano, fique em paz. Você já fez o que deveria ser feito enquanto ele estava vivo. Fique em paz. E um negócio, irmãos, que assim, é só Deus que faz. Eu perguntei para ela, Kathleen, que hora que é o enterro do papai? Ela falou, o enterro do seu pai é nesse domingo, agora às 9 da manhã. Era a hora do culto que eu pegaria a palavra de Deus e pregaria naquela igreja. Enquanto eu abria a Bíblia e pregava, meu pai estava sendo sepultado na cidade de São Francisco do Sul. Por quê? Porque houve reconciliação dele com a família e dele com Deus. Quando a morte bate à porta, nós nos reconciliamos uns com os outros. Não espere a tragédia se avizinhar na sua vida para se reconciliar com as pessoas. Em último lugar, me perdoem ter que relembrar essas coisas, mas é um testemunho que eu dou. Deus me deu a graça de ter essa história para contar, para incentivar você. Em último lugar, irmãos, quando a morte bate à porta, nós redirecionamos a nossa vida. É impressionante o poder que ela tem de fazer a gente mudar algumas coisas, não é? Quando a morte bate à porta, nós redirecionamos a nossa vida. Pastor, como que essa enfermidade mortal redirecionou a vida do rei Ezequias? Primeiro, redirecionou a vida do rei para uma vida de mais piedade. Olha o verso 17. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Irmãos, só um homem transformado pode dizer isso. Ele está entendendo que a morte se avizinhando foi paz para ele. Olha bem. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Irmãos, veja como o rei Ezequias se devotou a Deus numa vida mais piedosa, reconhecendo agora os seus pecados e entendendo, irmãos, que talvez a mais dura tragédia tenha por trás um pano de fundo perfeito para realizar algumas coisas. Redirecionou a vida do rei Ezequias para uma vida de mais gratidão. Olha o verso 18 e 19. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Engraçado que Ezequias aqui, irmãos, tem um coração grato. Quando ele diz aqui, os vivos, somente os vivos, esses te louvam. A palavra aqui tem uma conotação de viver uma vida de gratidão a Deus.
Então veja, querido, quando a morte bate a porta, a gente reclama menos e começa a agradecer mais. A gente começa a reconhecer, irmãos, que a gente precisa ter uma vida de mais gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, que até o infortúnio serve aos propósitos dEle. Quando a morte bate a porta, irmãos, a morte redirecionou a vida desse homem para uma vida de mais louvor e adoração. Olha o que ele escreve no verso 20, que coisa extraordinária. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Veja, irmãos, como é que a vida desse homem foi redirecionada, não mais os palácios de Ezequias, mas a casa do Senhor. E o interessante, irmãos, que quando a morte bate à porta, nós temos esse redirecionamento da parte de Deus. A gente não é mais o mesmo. Rubem Alves tem um livro, dentre tantos livros dele de crônicas que eu gosto muito. Não estou falando da teologia dele não, viu gente? Me entendam. Não tem nada a ver teologia do Rubem Alves. Eu estou querendo dizer da literatura do Rubem Alves. O Rubem Alves tem um livro que eu tenho no meu gabinete, posso te emprestar. Chama-se Se Eu Pudesse Viver a Minha Vida Novamente. Se eu pudesse viver a minha vida novamente. Mas isso muitas vezes acontece quando a morte bate a porta. A gente redireciona a nossa vida. A gente olha o que de repente tem que ser colocado em ordem, prioriza outras coisas, corta outras, acrescenta outras, reduz outras, aumenta outras, que de repente esse desequilíbrio que nós vivemos, sem saber e sem perceber, vai tomando conta de nós. Pastor, o que arrumou a casa de Ezequias? A morte. Quando a morte bateu a porta, ele arrumou a casa. Mas não arrumou só a sua casa, arrumou sua casa interior. Se devotou mais a Deus, se devotou mais à casa do Senhor, se devotou mais à adoração, se devotou mais a uma vida piedosa, se devotou mais à gratidão. Não espere a morte bater a porta para eu e você empreendermos as mudanças que você sabe serem necessárias. Pastor, quando é que seu pai morreu? Nem lembro. Você lembra, Tê? Nem lembro. Está vendo, irmãos, como é que tem coisas que a gente não esquece? Mas eu nunca vou me esquecer de tudo que aconteceu antes. Nunca. E sempre que eu puder, e Deus me trouxer à memória, eu quero falar sobre isso. Porque se você tem vida, faça o que tem que ser feito enquanto é tempo. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos nessa manhã clamar ao Senhor por misericórdia e graça sobre nós. Certamente todos nós enfrentaremos essa última fronteira da vida. Certamente ninguém aqui, Senhor, viverá para sempre aqui nesse mundo. Todos nós temos um dia de chegada e teremos um dia da partida. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma boa morte. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer tudo aquilo que é necessário enquanto estamos vivos. Ajuda-nos a não sermos assaltados pelo soslaio da morte, pela porta entreaberta da morte, para que mudanças ocorram em nós. Ajuda-nos, como o rei Ezequias, a ter mais oportunidades. O Senhor deu a ele mais 15 anos. Oh Senhor, como ele deve ter vivido esses 15 anos diferente. Ajuda-nos também, Senhor, a quem sabe colocar em ordem a nossa casa. Ajuda-nos a termos uma vida mais piedosa, aos pés de Cristo e da Tua cruz. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um espírito grato sempre, mesmo com o infortúnio. E ajuda-nos, ó Deus, a ter nos lábios um cântico de louvor ao nosso Deus. Fortalece a Tua igreja, que o Senhor nos deu esse ministério maravilhoso da reconciliação. Te agradecemos pela oportunidade que temos de refletir sobre isso à luz da Tua palavra.
para que sejamos exortados, encorajados, mas acima de tudo edificados. Que o Senhor tem um plano perfeito em todas as coisas. E que agindo o Senhor, quem impedirá? Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, dos meus queridos visitantes. Que possamos refletir sobre isso, quem sabe nesse dia e nessa semana, e que a Tua palavra mesmo promova as mudanças, se precisam serem executadas na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. E agora, meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo Israel de Deus, em toda a face dessa terra. E todos digam amém.